Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria e vamos ao vídeo de hoje. Chainlink e Swift colaboram com CIT, BNY, Melon, BTCC e outros no modelo de interoperabilidade de blockchain desenvolvido pelo CCIP. O que é essa sigla CCIP? Essa sigla CCIP significa Protocolo de Interoperabilidade entre blockchains, né, cadeia de encadeamento, para permitir mensagens seguras e movimentos de tokens entre grandes instituições financeiras e várias cadeias de bloqueio. Então a gente tem que a SWIFT é o meio que é utilizado como pagamento e transferências internacionais interbancárias entre as instituições bancárias. E já há algum tempo a Chainlink vem se aproximando da Swift para poder prestar serviços aí, permitindo, né, a operabilidade, né, de várias blockchains. E o Chainlink é aquela moeda que é o oráculo, né, dentro do mercado cripto. O que é o oráculo? É que traz as informações do mundo real para dentro da blockchain. E aí a Chainlink ela tem, né, essa participação, essa funcionalidade em diversas blockchains aí. E nesse dia a Swift anunciou que ela vai colaborar com mais de uma dúzia de instituições financeiras, né, sendo todas elas citadas aqui, para testar como essas entidades podem realizar transações com uma variedade de cadeia de blockchains públicas e privadas por meio da PKI e da CCIP da Swift. O anúncio da Swift destacou, né, uma necessidade de um padrão de comunicação entre cadeias à prova de futuro para escalar o espaço de ativos tokenizado em uma economia de várias cadeias. Ou seja, para utilizar várias blockchains, é necessário que tenha um padrão de comunicação entre elas ali para que as coisas fluam e funcionem bem. Né? Aí o diretor de inovação da Swift disse o seguinte, que ele espera ver uma infinidade de plataformas diferentes surgindo, cada uma atendendo diferentes segmentos de clientes com seus próprios recursos e requisitos sob medida. Em um ecossistema tão altamente fragmentado, simplesmente não seria viável que as instituições financeiras se conectassem a cada plataforma individualmente. É por isso que a comunidade está trabalhando com a Swift para desenvolver um modelo de interoperabilidade que permita o acesso a diferentes plataformas globalmente. Então, aquilo que a gente falou, que eles estão buscando a interoperabilidade para poder trabalhar várias blockchains ao mesmo tempo. E aí quem está possibilitando, quem vai possibilitar essa interoperabilidade é a Chainlink, que aí ela, né, vai facilitar a transferência de tokens de ativos tokenizados entre duas carteiras na mesma blockchain pública, entre uma blockchain pública e uma blockchain permitida, e entre duas blockchains públicas diferentes. Os resultados estão programados para publicação ainda este ano. E aí o cofundador da Chainlink disse que estão empolgados em trabalhar com a Swift. Né? Claro que à medida que os bancos se esforcem para acessar várias cadeias, né, blockchains, uma camada de conectividade comum nas várias cadeias será um elemento crítico para a adoção de financiamento na cadeia. Então a gente trouxe essa notícia aqui porque a gente já vem destacando há algum tempo a situação da quantidade de dinheiro que pode fluir para dentro do mercado cripto aí nesses próximos movimentos aí do mercado, principalmente com o ano do halving, né, sendo o ano seguinte aí de 2024. Então, pode haver uma migração maciça de trilhões de dólares para dentro desse mercado. E a Chainlink, se ela fizer muito bem esse papel aí de interoperabilidade, né, entre as blockchains aí, o papel de oráculo, essas coisas todas, para o sistema
pagamentos internacionais SWIFT, aí, as instituições bancárias tradicionais, esse token pode explodir de preço assim, absurdamente. A gente trouxe aqui essa parte aí fundamentalista da moeda e a gente vai fazer uma análise aqui gráfica dessa moeda, trazendo que ela está provavelmente em um momento de acumulação de Wyckoff. E dentro do método de Wyckoff tem a situação que diz entre lei de causa e efeito, que a causa gera um efeito. E a explosão de preço, né, tanto para cima quanto para baixo, ela não ocorre aleatoriamente, ela é causada ocorre devido a uma causa previamente acontecida. E esse fator fundamentalista aqui pode ser a causa de um efeito explosivo no preço no futuro aí. E o que nós temos na acumulação de Wyckoff? A gente tem aqui, né, o último suporte. E esse suporte ele é perdido e chega numa região que forma-se chamado clímax de venda. E devido a esse clímax de venda, onde se esgota toda a força vendedora, naturalmente ocorre um rally de alta. E nesse rally de alta é formado aqui um topo. E logo em seguida ocorre o teste secundário do suporte que é formado aqui pelo clímax de venda. E aí forma-se um range aqui que se forma entre o suporte e a resistência formada aqui pelo clímax de venda. E nesse período ocorre vários testes aqui da região de suporte do clímax de venda. Até que em um determinado período o institucional faz aqui o chamado spring, que é a busca de liquidez. O que ele faz aqui? Ele tenta eliminar todos os traders de varejo que posicionam seu stop nesse suporte que é formado aqui no teste secundário e até mesmo aqui no clímax de venda, vem abaixo dessas regiões, faz a limpa aqui, a liquidez, a busca da liquidez, ao mesmo tempo que ele acumula o máximo possível de ativos no preço menor possível, para só depois ele começar a fazer os topos e fundos ascendentes, formando aqui a última região de suporte, para em seguida ele dar sinais de força, aonde nesse ponto aqui ele vai começar a chamar a atenção de todo o mercado, que aí o mercado vai interpretar que a tendência de alta terminou e vai se iniciar uma nova tendência de alta. E trazendo o gráfico de link, é justamente isso que a gente vê aqui. A gente tem esse último ponto de suporte que é perdido aqui. Aí a gente tem o clímax de venda. Após esse clímax de venda, o rally de alta. Ele retorna aqui para a região próxima às médias. E começa a fazer o teste secundário do suporte, que é formado pelo clímax de venda. Então ele testa aqui, e aí o que a gente vê acontecendo? O movimento de spring, aonde ele desce aqui e busca a liquidez de quem posicionou o stop aqui, né? Tem a subida aqui, né? E posiciona o stop aqui, então quem toma as posições, ou posiciona o stop até mesmo aqui na região aqui do clímax de venda. E aí a gente tem a busca da liquidez, do spring,
após o Spring, vamos aí construir a última região de suporte para em seguida dar sinais de força. Esses sinais de força vão surgir justamente acima das médias aqui, que vai ser quando o mercado vai virar os olhos para Chainlink aí. Então, acima das médias aqui vai estar praticamente 10, 11 dólares. O preço hoje é 6 dólares, enquanto nisso aí o ativo já subiu 100% praticamente aí. E eles entraram pesado aqui na região dos 4 dólares. Né? Então, nesse movimento, quando o mercado pensar em entrar, o institucional já entrou aqui há muito tempo. E aí vai ganhar aqui, né, a força para retomar aqui e futuramente vir testar o topo anterior aí, que o topo anterior está na região aí dos 50 dólares, aproximadamente. Deixa eu ver aqui quanto foi. 53 dólares o topo anterior. Então, ficar de olho. O Chainlink é um ativo para a gente ficar de olho aí nos próximos movimentos aí. Quem já pensar em tomar posições na Chainlink aí, é um bom momento para se tomar essas posições aí em Chainlink. Dando sequência, a gente tem aqui que a SEC rebate os registros de ETF spot do Bitcoin, da Fidelity e da BlackRock. O que acontece? Que a SEC diz que os registros que foram feitos do pedido desses ETFs, eles foram insuficientes. E diante disso, eles precisam, né, tanto a Nasdaq e como a Bolsa de Chicago, que apresentaram esses pedidos em nome da BlackRock e da Fidelity, eles precisam responder a perguntas e fornecer atualizações para próximas iterações do arquivamento, aonde que esses arquivamentos que foram apresentados inicialmente são inadequados, não são claros e abrangentes. Em suma, a SEC precisa de mais detalhes descritivos sobre as disposições propostas para poder fazer um julgamento. Aqui na reportagem destaca que foram feitas 30 tentativas de um ETF de Bitcoin, né? Mas os pedidos eles sempre enfrentaram a oposição desses reguladores da SEC, que no passado citaram como justificativa a preocupação do mercado e a falta de proteção ao investidor, entre algumas outras coisas. Né? A Fidelity já havia entrado com o pedido original, né, o primeiro pedido, lá em 2021, sendo negado pela SEC em janeiro de 2022. O único contrato de ETF de Bitcoin que foi aprovado pela SEC é um baseado em futuros. Né? E o spot seria, né, pela primeira vez aprovado, e se algum desses pedidos aí forem aprovados. Tanto a Nasdaq quanto a Bolsa de Chicago estão trabalhando para fornecer as novas informações solicitadas pela SEC na esperança de atingir, né, a aprovação dela. Então eles planejam revisar e arquivar novamente seus pedidos com base no feedback e nas conversas com os reguladores. A SEC fará os comentários públicos sobre o pedido antes de tomar qualquer decisão final. Então vamos aguardar aí os próximos dias, né, semanas, meses, para a gente ver aí que fim vai tomar essa novela aí do ETF Spot de Bitcoin. Então a gente já veio falando aí, né, desse pedido do ETF Spot no vídeo passado aí, a quantidade de trilhões de dólares que pode migrar do mercado tradicional para dentro desse spot, ETF Spot do Bitcoin. Hoje nós mostramos aqui a Chainlink, quanto de dinheiro que pode entrar dentro aí da Chainlink no mercado cripto, se os bancos começarem a fazer essas movimentações utilizando blockchain, transferência, SWIFT, transferência internacional, também passar a utilizar blockchain para realizar essas transferências aí. Vocês imaginam o volume de dinheiro que vai
né, entrar dentro desse mercado cripto. Então a gente pode ter aí uma bull run aí, uma pernada, né, que nem de longe foi imaginada pelo mais otimista, né, dos investidores e entusiastas do mercado cripto. E diante disso a gente traz mais uma notícia para corroborar esse ponto que a gente está defendendo aqui no canal. Que Franklin Templeton, que é um gerente de ativos de investimento, que gere, né, 1,5 trilhões de dólares, né, tem sob a sua seu domínio aí, né, para gerenciar. Ele diz o seguinte: se um ETF spot de Bitcoin é aprovado, eu irei abrir novos pontos de acesso para os portfólios tradicionais. Ou seja, vai oferecer aos clientes dele, né, portfólios dentro dos ativos de investimento dele, em que contém o ETF Spot ali dentro. E aí diversas pessoas podem migrar para aderir a esse ETF Spot de Bitcoin. Então, olha, só esse gestor, 1,5 trilhões de dólares. Então, vocês imaginam quanto de dinheiro que pode entrar dentro do Bitcoin no mercado cripto. Como eu falei no vídeo anterior, esses investidores do mercado tradicional que vão comprar esses ETF spot do Bitcoin, eles não querem ter a responsabilidade de ter uma wallet para ter o Bitcoin ali na wallet, né, na blockchain, com eles sendo responsáveis pela custódia e segurança desse Bitcoin. Eles preferem comprar o ETF e deixar essa responsabilidade, essa tarefa de segurança por conta da BlackRock e da Fidelity. E sendo assegurados, né, pelo resgate, né, em caso de alguma coisa dar errado, né, o fundo garantidor de crédito, FGC lá dos Estados Unidos, que me falhou a memória agora como que ele chama lá, né, para garantir que se der alguma merda lá, eles têm esse fundo para ressarci-los. Outra coisa que chamou a atenção da gente aí nessa semana aí após o último vídeo aí foi que ao longo da semana diversos aplicativos aí de mensagens, redes sociais, né, dispararam para nós uma notícia dizendo que Gary Gensler tinha renunciado, né, ao seu cargo de presidente da SEC. E aí a Cointelegraph traz para nós que fake news criada por inteligência artificial gera rumores sobre a renúncia de Gary Gensler, ou o famoso Sr. Burns. A notícia diz o seguinte, que falsos rumores sobre uma possível renúncia do presidente, né, da SEC, Gary Gensler, se espalharam novamente na criptosfera. No dia 1º de julho, um site chamado Crypto Alert, alegando que o presidente havia apresentado, né, sua renúncia após uma investigação interna da agência, citando como fonte um funcionário anônimo da agência governamental. Então, todas as vezes que vem falando que foi um funcionário anônimo, foi uma fonte anônima, não quis se identificar. Isso aí, bicho, a grande maioria das vezes a chance de ser uma fake news é grande. E o Cointelegraph, ele foi além. Ele descobriu que o artigo, né, tinha uma pontuação alta no detector de textos gerados por inteligência artificial, né, o 0GPT. Com a pontuação de 96,8%, o artigo indica que a inteligência artificial teve um papel fundamental na composição desse texto. E apesar, né, disso, né, vários canais, veículos de comunicação, rede social, retransmitiram esse conteúdo aí, né? E a publicação mais visualizada teve 1,4 milhões de visualizações, né, desse Whale Chart aí. Mas, né, no dia 3 de julho, o repórter da Fox Business Network, Charles Gasparino,
confirmou que o Gary Gensler não estava se demitindo, depois de ter recebido uma resposta formal da SEC. Então, o Charles Gasparini consultou a SEC e a SEC diz que Gary Gensler não apresentou renúncia. Mas não é a primeira vez que surgem rumores aí sobre a demissão de Gensler. No dia 20 de abril, por exemplo, fontes também duvidosas divulgaram alegações de que Gensler estava se preparando para ser demitido. No dia 12 de junho, congressistas norte-americanos apresentaram um projeto de lei denominado SEC Stabilization Act à Câmara dos Deputados. Uma de suas principais disposições visava demitir Gensler da SEC, qualificando como presidente tirânico. E eu cheguei a ver alguns desses vídeos nessa época aí, que ele estava tipo passando por uma sabatina lá no Congresso norte-americano, e alguns políticos, parasitas aí, eles colocaram ele contra a parede, perguntando para ele se Ethereum era commodity, se Bitcoin era commodity, então se não era, por que as outras criptos eram? E ele ficou meio que gaguejando lá com eles lá. Mas deu para perceber o seguinte, que tem um número expressivo de parasitas estatais lá norte-americanos que estão investindo e posicionados em criptomoedas, seja em Ethereum, Bitcoin, outros criptoativos aí, porque tinha uma galera pistola com esse Gary Gensler lá. A gente via que eles estavam com sangue nos olhos, para que esse presidente fosse demitido. Mas eu não acredito que ele não deva durar muito tempo no cargo, não. Vamos ver aí se vai se confirmar mais para frente aí que vão pedir a cabeça dele. E para a gente fechar aqui o giro das notícias aqui que chamaram a atenção, veio essa daqui, que a nova lei do Reino Unido reconhece a negociação de criptografia como atividade financeira regulamentada. Então o Reino Unido aí aprovou a Lei de Serviços Financeiros e Mercados, aonde, dentro dessa lei, altera a situação aí dos ativos criptográficos, que são colocados como representação digital criptograficamente garantida de valor ou direitos contratuais, considerando-os como instrumentos financeiros, produtos ou investimentos regulamentados. Então, com isso, a nova lei é vista como um avanço significativo para a economia, com o governo descrevendo-a como um impulso. Essa parte histórica da legislação nos dá o controle de nosso livro de regras de serviços financeiros, de modo que apoia empresas e consumidores do Reino Unido e impulsiona o crescimento. O secretário econômico do Tesouro, Andrew Griffith, disse em comunicado: ao revogar as antigas leis da União Europeia estabelecidas em Bruxelas, ele desbloqueará bilhões em investimentos em dinheiro que podem desbloquear a inovação e aumentar a economia. Então, a gente vê aí que a Inglaterra está sendo um crypto-friendly aí, juntamente com Hong Kong e Singapura, que também anteriormente aí se mostraram receptivos ao mercado cripto aí, enquanto a gente vê a União Europeia e os Estados Unidos vindo na contramão, querendo fazer uma regulamentação mais pesada aí e querendo até mesmo banir e afastar o mercado cripto de seus territórios. Então a Hong Kong, Singapura e Reino Unido aí estão se tornando aí hubs para investimento cripto e empresas do mercado cripto aí que vão se interessar em investir nesses países, sim. Então essa lei fala aqui que ela fará um pacote aí de mais de 30 reformas na regulamentação financeira, incluindo incentivos fiscais para gerentes de investimento cobrirem ativos de criptografia.
Aí diz que as outras disposições do projeto incluem um exame minucioso dos reguladores de serviços financeiros, garantindo prestação de contas clara, contribuições democráticas apropriadas e supervisão transparente dos reguladores de serviços, bem como proteção ao acesso ao dinheiro. Aí eu já fico com o pé atrás quando o Estado vem com essa fala de proteção ao acesso do dinheiro. Aí quando fala isso aí, você espera, pode esperar que vem merda aí do gigante estatal aí. Já o Bitcoin continua aí dentro do range aqui no caixotinho amarelo. Hoje, nesse momento, 30.473 dólares no momento que gravo esse vídeo. E provavelmente vai continuar lateralizando um período aqui. Interessante é o seguinte, né? Vale relembrar, né, a vocês aí que o Bitcoin ele passa 80% do tempo ou caindo ou lateralizando. Aqueles movimentos de subida, de tendência de alta, é apenas 20% do tempo aí. Passemos agora à parte filosófica. Sêneca, nas suas cartas morais, diz para nós o seguinte: pessoas boas farão o que lhes parece honroso fazer, mesmo que isso exija trabalho árduo. Eles o farão, mesmo que isso lhes cause ferimentos. O farão mesmo que isso acarrete perigo. Do mesmo modo, elas não farão o que lhes parece vil, mesmo que isso traga riqueza, prazer ou poder. Nada as dissuadirá do que é honroso e nada as atrairá para o que é vil. Então, o que nós podemos trazer para nós aqui dos ensinamentos de Sêneca? Diz que praticamente, né, as pessoas boas, de boa índole, vão fazer aquilo que é honroso para elas fazer, aquilo que vai dignificar a sua honra, mesmo que isso vai exigir dela um trabalho árduo. Então vamos trazer para nós aqui no mercado cripto. Mesmo a gente fazer as compras que a gente, né, tem a intenção de fazer nas moedas, mesmo que as moedas às vezes, né, caiam aí exorbitantemente 20, 30, 40, 50. Quem comprou lá no topo de 69 mil despencou quase 70, 75% de queda, 80%. Então, mesmo que seja um trabalho árduo, mas se ela vê que aquilo é uma coisa que vai gerar uma coisa boa para ela, uma coisa honrosa, ela faz. Mesmo que vai exigir dela um sacrifício aí, um trabalho árduo de tolerar esses movimentos bruscos de queda. Elas farão, mesmo que isso lhes cause ferimento, mesmo que traga para nós sofrimento psicológico, que não é fácil para muitas pessoas verem seu patrimônio colocado ali no mercado derreterem 30, 40, 50, 60, 70, 80% de queda. Mas farão mesmo que isso acarrete perigo. Mesmo que você corra o risco aí
do Bitcoin ir a zero, né? Satoshi Nakamoto disse, né? Ou o Bitcoin valerá $1 milhão, ou ele não valerá nada. Então, é uma aposta de longo prazo, que até hoje vem se confirmando tudo aquilo que se esperava dele. Do mesmo modo, não farão o que lhes parece vil, mesmo que isso traga riqueza, prazer ou poder. Então, nos últimos dias, eu vi alguns vídeos aí do Renato Amoedo, famoso Renato 38, em que ele fala para nós o seguinte, que a gente investir no legacy, no sistema atual, seja em bolsa, renda fixa, seja em qualquer outro tipo de coisa aí, a gente está financiando esse estado coercitivo que a gente tem. Então, se isso é uma coisa vil, que um estado que nos oprime, nos persegue, a gente está vendo nos últimos dias aí os absurdos cometidos, né, cerceando o direito de liberdade, direito de expressão, né, judiciário tomando decisões aí impensáveis e incabíveis, né? Então, se a gente vê essa situação e não concorda com isso, então a gente não pode investir no legacy, mesmo que isso vai nos trazer riqueza, poder ou até mesmo prazer. Nada dissuadirá essas pessoas do que é honroso e nada vai atraí-las para aquilo que é vil. Então, a gente que tomou a Red Pill do Bitcoin, a gente sabe muito bem diferenciar aquilo que é honroso para nós daquilo que não é. E é justamente isso que Sêneca aborda para nós nesse texto de hoje. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Agradeço imensamente a audiência de vocês, a paciência de ter permanecido até agora e que possamos nos encontrar no próximo vídeo, aqui mesmo no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.